Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção, que prazer estar mais uma vez com os amados irmãos e os ouvintes da palavra do Senhor para compartilharmos mais um texto da Escritura Sagrada, o que o Senhor tem para falar conosco. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e o versículo de número 34 ao 39. Que Deus te abençoe e que seja de grande valia, de bênção essa mensagem, para que você possa ser edificado com a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 34 ao 39. O conselho de Gamaliel. Mas, levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco conduzissem para fora os apóstolos. E ele lhes disse: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se agregaram cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos com ele. Também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Amém? Nesta mensagem, onde o Espírito de Deus fala comigo, onde iremos tematizar sobre a seguinte frase: os opositores de Deus. Uma coisa, irmãos, é alguém se opor a mim, se opor a você, e outra coisa é se opor a Deus. Se opor a Deus, ser um tropeço, um empecilho para o Todo-Poderoso. Gamaliel, fariseu, doutor da lei, chamou aquele concílio e disse essas palavras, que onde Pedro e João estavam pregando e anunciando a salvação em Cristo Jesus, que deixassem esses homens, porque outros também revolucionários se levantaram, como Judas e Teudas. Eles foram mortos e os seus seguidores reduzidos a nada. Eles provavelmente seriam a mesma coisa que esses homens estão pregando. Deixem, porque se esta obra também for deles, essa invenção é deles aí, vai se acabar. Mas se ela for de Deus, vocês vão estar guerreando contra Deus e não vai poder desfazer, porque é de Deus. Então, a igreja primitiva, depois de incendiada com o Espírito Santo, saiu para anunciar e testemunhar a salvação em Cristo Jesus, que ele era o Messias, o Cristo, morreu e ressuscitou. E agora a igreja sofreu um grande ataque de perseguição. A igreja primitiva, Lucas relata que foi ferrenha perseguição para tentar calar de todas as formas os irmãos. Tanto é que prenderam Pedro e João. Deus envia o anjo e liberta eles dois para anunciar a salvação. E de lá para cá, irmãos, quantos não se levantaram para se opor à igreja do Senhor? A igreja católica se levantou, a história ensina, contra a igreja do Senhor, assassinando vários cristãos. Martinho Lutero, John Wycliffe e tantos outros que Deus levantou. John Wesley, perdão. E tantos outros que Deus levantou, como Martinho Lutero, John Wesley e tantos outros que Deus levantou,
combateram ferrenhamente, combateram de frente, deram a cara para o mundo bater. Mas Deus levantou com coragem e ousadia para anunciar a palavra de Deus. Não estava restrita à Igreja Católica. Tanto é que lia em latim e quem ouvia não entendia, só eles mesmos falando para eles mesmos. Mas aí Deus levanta os corajosos para revolucionar, para protestar, por isso que deu o nome de protestante, para protestar contra a tirania católica que abafava a palavra de Deus, para que as pessoas não lessem, para que as pessoas não soubessem a vontade de Deus, aleluia. Mas aí Jesus, que é soberano, levantou homens corajosos e assim eles pregaram a verdade, muitas coisas foram esclarecidas e hoje, graças a Deus, que a igreja, a igreja verdadeira, está pregando e anunciando a salvação em Cristo Jesus. Então veja que muitos se levantaram para bater de frente contra Deus, se opondo contra Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que caíram por terra todos, irmãos, todos, não teve um que ficou de pé, que se opôs diante do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia. E um dos primeiros a se opor a Deus foi o próprio Satanás. Satanás, ele, um anjo querubim, ele colocou no seu coração ser semelhante a Deus, quis destronar a Deus, aleluia. Veja o que diz Ezequiel capítulo 28, livro do profeta Ezequiel capítulo 28, e o versículo 11 em diante, diz a palavra do Senhor: veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado, manchado, desmoralizado, desonrado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, ensoberbeceu o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornarei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Tu te tornaste objeto de espanto e deixarás de existir. Uma alusão ao rei de Tiro, onde faz-se referência ao próprio Satanás. Ao próprio Satanás que se rebelou contra Deus. Ele era um querubim ungido para proteger. Deus fez ele cheio de beleza, de formosura, de esplendor. Colocou sobre ele as pérolas para revestir o seu corpo. Colocou nele o pífano, os tambores, a música. Ele era um anjo para proteger, era um anjo santo, cheio de verdade, cheio de sabedoria, mas elevou-se o seu coração, se ensoberbeceu, empinou o nariz, cresceu o rei na barriga,
Ele achou que poderia ser melhor do que Deus. Jesus disse para os filhos do diabo, em João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai o diabo, traiçoeiro, caluniador, e desejais satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, assassino, desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus disse que ele não permaneceu na verdade. Qual é a verdade? O próprio Deus é a verdade. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Então ele se tornou o pai da mentira. É onde a Bíblia declara de onde Satanás é pai. Ele corrompe as pessoas para serem mentirosas e pai da mentira e da desobediência. Então ele não se firmou na verdade, porque se elevou o seu coração. Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante, o Senhor também faz uma referência sobre o que o diabo fez. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Veja, ele dizia no seu coração, quando ele se exaltou, subirei ao céu, estava embaixo, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, dos anjos, exaltarei o meu trono. Veja, Deus não deu nada disso. E ele disse que ia colocar um trono para ele mesmo, se alienou. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, ele invejou a Deus. Ele disse, eu vou ser semelhante. Deus não criou ele para ser semelhante. Nós, você e eu, é a semelhança, a imagem e semelhança do Deus vivo. Anjo não. Tanto é que o querubim tem um rosto de homem, um rosto de águia, de leão e de boi. 4 asas, as asas são cheias de olhos, os pés são iguais. Isso está relatado no livro de Ezequiel, a visão do querubim. E rodas girando dentro uma da outra, cheia de olhos. E eles são protetores, sustentando o trono de Deus. Louvando e adorando o Todo-Poderoso. Então Deus criou isso para ele. Mas ele se sentiu a última Coca-Cola do deserto. Ele se sentiu melhor do que Deus. E ele achou que poderia ter um trono, ser rei, ser Deus, supremo, soberano. Sabe de uma coisa? Eu também vou colocar o meu trono. Eu também vou ser. Eu serei, sem Deus criá-lo para essa finalidade, para esse propósito. Então ele peitou a Deus. Ele afrontou a Deus. Ele se opôs ao seu Criador. Aleluia. E se tornou o diabo, o caluniador, mentiroso, traiçoeiro e Satanás, adversário, opositor, inimigo, arqui-inimigo. Assim, aqui Ezequiel capítulo 28 diz que o comércio ele foi difundindo as mentiras dele nos ouvidos dos anjos e conseguiu corromper a terça parte dos anjos. Um número incontável que o ser humano não sabe, que a Bíblia não diz, mas diz em Apocalipse que 200 milhões estão presos para serem soltos no período da grande tribulação. Sem falar o próprio diabo e tantos outros que estão soltos. E ele foi o primeiro a se opor a Deus, se opor à verdade de Deus, se opor à santidade de Deus, se opor à misericórdia, à compaixão, se opor como Deus, o único Deus, porque ele também quis ser Deus. Ele também queria adoração, ele invejou o Senhor. Dizia no coração, subirei. E Deus disse, vou meter você um fogo dentro de você, contudo você será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, como consequência, como punição. Jesus disse que o inferno foi feito para ele e para os seus demônios. Satanás foi presenteado por Deus com um lago de fogo e será atormentado para toda a eternidade. Deus não resolveu destruí-lo e nem os anjos que se rebelaram contra o Todo-Poderoso. Deus tornou todos eles em demônios e preparou o lago de fogo de presente para eles, para saber que com Deus não se zomba,
Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Versículo 8, portanto, tudo que eu me plantar, isso se fará. Quem planta na carne, colhe corrupção. Quem planta no Espírito, colhe vida eterna. Aleluia. Desde já, Satanás, ele corrompe os anjos, prepara uma guerra contra o céu para destronar a Deus. Ele inveja a luz divina, ele inveja a adoração divina, o louvor, a honra, a pompa celestial. Ele inveja porque ele quer para ele. Deus criou ele e ele invejou o próprio Criador. Mas agora Deus castiga. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 18: e eu vi a Satanás cair como um raio. Deus expulsa do céu e ele cai como um raio. Aleluia. E o diabo, ele não foi lançado para o inferno nem o lago de fogo. Está perambulando pela terra. Mas ele tem ódio do ser humano. Ele conseguiu colocar Adão e Eva contra Deus também. Fez o casal pecar. Então o espírito da oposição vem do próprio Satanás, que se opõe a Deus, às coisas de Deus. Veja, Deus é o único Deus, é o único Senhor. E Jesus é o único Salvador. Só que Satanás levanta religiões. O que é religião? É tudo que é religar a Deus. Então Satanás antigamente levantou várias religiões, vários ídolos, como Azera, Moloque, Baal, Astarote e tantos outros ídolos, como na Grécia, a deusa Diana, Zeus e tantos outros ídolos, religiões que Satanás levantou, para que as pessoas não acreditassem que Jesus Cristo é o único Senhor e o único meio para se chegar a Deus, mesmo Jesus declarando. Satanás levantou muitas religiões e muitos povos foram pegos por essas religiões e se opondo a Deus. Por isso, quando o Senhor se revela que Ele é o único Deus, o único Senhor, aquele que acreditar nisso, aleluia, escapará da condenação que Deus dará para todos os idólatras, para todos aqueles que se opõem ao Todo-Poderoso. Glorificado é o nome de Jesus, aleluia. Sim, meu Deus, Tu és grande, Tu és fiel, aleluia. Então Satanás pagou um preço muito caro, porque ele se opôs a Deus, quis destronar a Deus, invejou a Deus. Recebeu foi uma lapada bem dada do Todo-Poderoso. E assim ele será presenteado com um lago de fogo. Dê glória a Deus por essa verdade, porque ninguém destrona a Deus. Ele é Jeová Olã, o seu trono é eterno, porque Ele é o Deus eterno. O seu trono, sua majestade é infinita. Ninguém pode peitar a Ele. Paulo diz que Deus habita na luz inacessível. Ninguém consegue destronar a Deus, aleluia. Ninguém consegue abater a Deus, ninguém consegue matar a Deus, porque Ele é o Criador da vida e da morte. Ninguém consegue destroná-lo, aleluia. Em Isaías 43:3 ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É a pergunta que Deus faz. Quando Deus resolve agir, Ele pensa e age. Quem vai se intrometer? Quem vai ficar nos seus caminhos? Quem, irmãos? Se Deus declara a morte vem. Quem parará a ordem do Todo-Poderoso? Se Deus declara a vida, quem parará? Aleluia! Quando Ele declara a vida na terra. Se ele declara punição, é punição. E quem parará, irmãos? Quem dirá a ele que ele está errado? Quem dirá a ele que ele está equivocado? Rodogodogo montrileri guiovasui. Alamantrialovia sobrinai. Eu sinto a presença do Senhor presente. Dequiminúzia. Lobotritera bashimit ofai dequiminacia. Alaio candoro bedegmino iofá. Docomontriacé. Ele é rei e reinará eternamente. Ele é santo, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é altíssimo, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é absoluto, Ele é o único, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim.
Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, desejado das nações, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Oh glória, digno de glória, de louvor, de adoração, de poder, de império, de sabedoria, de majestade, de ação de graça. Ele é digno porque Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o mar e tudo que neles há. E Ele está aqui e fala conosco. Quem vai se opor a Ele? Quem vai se intrometer quando Ele resolve fazer algo? A Bíblia diz que Faraó, ele resolveu meter a besta e se opor a Deus. Chegou o dia de Deus tirar o jugo da aflição de Israel depois de 430 anos sendo escravo no Egito. E Deus agora chama Moisés, e Moisés quer correr da raia. Moisés, ele fica com medo de obedecer a ordem de Deus. Deus aparece para Moisés depois de 80 anos na sarça, no Monte Sinai, e diz a ele que ele é o eleito. Olha que coisa linda, ele é o eleito. Ele agora é comissionado por Deus para libertar Israel através dos milagres. Aleluia. Êxodo capítulo 3, quando Moisés viu aquela sarça ardente e não se consumia, versículo 6, e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando Moisés escutou essa declaração de Deus, Moisés só não morreu ali, teve ataque fulminante, porque não era o dia dele. Depois, Deus respondeu. Moisés indagou a Deus e disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus respondeu para ele: certamente eu serei contigo, isso será por sinal de que te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus já declarou a vitória. Vá que vocês já vão voltar. Moisés tentou ludibriar a Deus, convencer a Deus de que ele não tinha capacidade alguma. Queria se opor a Deus. Aleluia. Queria contestar a Deus e se queixando de que ele não tinha capacidade nenhuma. Mas aí Deus resolveu dizer algo muito lindo para ele. Capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, e o cego? Não sou eu, Senhor? Deixa de enrolar, Moisés. Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem hás de enviar. Então, versículo 14, se acendeu a ira do Senhor. Deus ficou indignado contra Moisés. E ele disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro. Vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará para ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. E Deus aqui disse: não enrole não, eu quero você. Vá que você não vai só, vou levar com você o seu irmão Arão. Arão vai falar e você vai ser como Deus. Eu vou operar meus milagres, minhas maravilhas na terra do Egito através de você. E assim Deus fez, abatendo o Egito com 10 pragas.
Faraó se opôs a Deus, Faraó não quis libertar o povo, e tome praga para cima e para baixo. Dois ensinamentos que esse texto nos traz. Primeiro, não se oponha, você que está me assistindo, que é cristão, à vontade do Senhor. Não vai enrolar Deus, não vai dizer que você não tem, que você não pode, que. Não, Deus lhe quer, quem capacita é Ele, quem lhe enche é Ele, quem faz tudo é Ele. Mateus 10, 20, Jesus diz, não se preocupe com aquilo que vai falar, porque o Espírito do Pai que habita em vós é que falará por vós. Então não é você que fala, é o Espírito Santo que usa a sua boquinha linda para falar. Então Deus chama você para pregar o Evangelho, para pregar a salvação, libertar da mão do Faraó, e muita gente ser salva em Cristo. Ponto. O segundo ponto é Faraó, usado por Satanás e se opondo à vontade de Deus. Só que Deus, ele resolveu livrar os filhos de Israel da aflição. E Faraó se opôs. E ali Deus manda as 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos do Egito. E o filho de Faraó foi para o Beleléu. O que é que Deus ensina? Chega a hora, irmãos, de acabar com a aflição, porque tinha chegado o tempo de Deus dar um basta na opressão dos israelitas, da opressão que eles estavam sofrendo dos egípcios. E chegou o tempo, irmãos, de Deus tirar dessa opressão, dessa aflição, dessa angústia. Mas Faraó, se sentiu grande, o bambambam, e Deus chegou para batê-lo. Aleluia! Em Romanos capítulo 9, versículo 15 e diante, Paulo vai dizer que para isso Deus levantou Faraó, para Deus ser glorificado em Faraó. Aleluia! Escute, receba desde já essa palavra de Deus. Se chegou o momento de Deus te dizer, chegou a hora de eu te livrar da aflição, chegou a hora de eu te livrar da opressão, teu opressor que está te sufocando, que está te deixando sem ar, sem fôlego, aquele que está te oprimindo com palavras, seja uma doença, uma opressora, uma enfermidade, uma opressora, seja quem for o agente opressor, chegou o momento de Deus livrar dessa opressão, como chegou para Israel. E tome praga para cima, praga para baixo, praga para um lado, praga para o outro, sofrimento, porque Faraó tem que soltar. Ninguém, irmão, se opõe a Deus. Ninguém se opõe ao Todo-Poderoso, porque Ele é Deus. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem me atrapalhará? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Então o Senhor está dizendo, chegou o momento de Deus te livrar da angústia, da aflição que tu estás passando. E ai de quem meter a cara e dizer que Deus está perturbado, hein? Deus precisa de diazepam, que Deus está doido, que Deus não. Ai de quem? Porque o Senhor já se levantou para agir ao teu benefício. Levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia. Isaías 14, versículo de número 24 e 27. O Senhor dos exércitos jurou, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O 27, porque o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, o determinou, quem pois o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás, a fará recuar? Quem pois abaixará a mão do Senhor? Mão aqui fala do poder de Deus. Deus já determinou quem vai invalidar, neutralizar, interditar, bloquear, desfazer o que Deus já determinou. O Evangelho está sendo pregado, quem vai atrapalhar? Eu lembro o presidente da Bolívia que ele proibiu a pregação do Evangelho. E os irmãos se reuniram ali naquela avenida, clamaram ao Senhor Jesus, e um dia, 2 dias de oração, e o povo não queria saber de trabalhar, o povo não queria saber de ir para casa, jejum, oração. Lá vai o presidente na mídia cancelar um decreto, glória a Deus, e disse que os cristãos podem se continuar a pregar o Evangelho. Pare, meu filho, pare, porque se você não parar, Deus lhe mata. Que volta é que é me canabaste, que mintre faz o rei de demônia. Quem impedirá? É Deus que está perguntando. Quem vai ser o opositor e vai ficar de pé, irmão? Vira pó. E aí, pior ainda, vai para o inferno. Pior ainda. A mão dele está decidida. Ele já determinou. Faraó aprendeu uma lição terrível.
Ninguém se opõe, irmãos, ao que Deus determina. Você crê? Você acredita nisso? Labaiassuri derrebácia, labouki me devoltria, no comontri nagai. Quem? O Facebook, o YouTuber, as redes sociais vai se opor para o evangelho ser pregado? Não, irmãos. A palavra é pregada. Tempo, fora de tempo, rádio, televisão, nas ruas, na internet, porque ninguém prende a palavra. O apóstolo Paulo disse que ele estava preso, mas a palavra estava solta. Quem vai segurar a palavra de Deus? Quem, irmãos? Quem? Paulo foi quando ele era Saulo, perseguindo a igreja, em Atos, no capítulo 8, fazendo uma perseguição tão ferrenha, que ele pegou cartas para ir para Damasco, para prender mais cristãos, matar cristãos. Só que no meio do caminho acabou a farra de Paulo, acabou a farra. Jesus revelou-se para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é contra ti. Olha que Jesus disse: duro, dificuldade para ti, recalcitrar, bater de frente contra os meus aguilhões. Ele cego, leva ele para a rua direita. Jesus levanta um discípulo, Ananias, e diz: vai lá na rua direita. Saulo, perseguidor. Ananias ficou tenebroso com medo. Senhor, coisas horríveis nós estamos ouvindo deste homem. Vá, o bichinho já está manso. Diga para ele, Atos 9,15, que ele para mim é um vaso escolhido. E diga o quanto ele vai padecer por amor a mim, por amor ao meu evangelho, como ele vai testemunhar aos gentios. Veja, Jesus pegou ele, quebrou ele. Depois de 13 anos, o apóstolo Paulo, que era Saulo, virou Paulo, se tornou o segundo missionário depois de Jesus. Aleluia. E Deus assim fez a obra prosperar, fez a obra crescer. Mas veja, ninguém se opõe, irmãos. A palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser anunciada. E quem meteu a besta e peitar, desafiar a Deus, irmãos, não desafia a Deus, não. Não diga não. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo 7, quando Samaria estava morrendo de fome por causa do pecado, Deus castigou. Eliseu é tomado pelo Espírito Santo e Eliseu diz: amanhã, a esta hora vai ter alimento, punhado de medida de farinha, e Deus assim vai dar comida. O capitão da porta disse: nem se Deus fizer janela nos céus isso vai acontecer. Olha, invalidou a palavra de Deus na boca do profeta Eliseu. Eliseu virá para ele e disse: porém, tu saberás, mas daí tu não vai provar. E a Bíblia diz que no outro dia Deus usa 4 leprosos, faz os sírios escutar um barulho de um grande exército, eles andando, faz a comida, fala para o rei acredita, manda investigadores, é verdade, o povo de Samaria vai faminto para o arraial dos sírios, e o capitão, ele estava na porta, foi atropelado pelas pessoas famintas. E a Bíblia diz, ele morreu. Ele soube, mas daí ele não provou. Ó irmãos, quantos não vão morrer atropelados? Porque Deus manda providência pela misericórdia, socorrendo os famintos, mandando ajuda, mandando auxílio. E alguém diz: Deus não vai fazer isso não. Não, Deus vai fazer isso não. Ô condenado, tu vai ouvir a notícia, mas tu não vai saborear, tu não vai provar a providência de Deus para os necessitados, não. Quantos irmãos duvidam de Deus, peitam, se opõem ao que Deus quer? Alaia sobre camanávia, olaia sobre nívia, uicho heri diminúzia, alabacanda, sobre diviofai. Muitos irmãos estão tombando, feito este capitão, porque duvidam do que Deus vai fazer. Murmuradores, nenhum murmurador vai entrar no reino de Deus, os difamadores. Peitou a Deus, se opôs a Deus e acabou morrendo, irmãos. Quem desafia a Deus vira pó. Aleluia. Deus te prometeu fazer algo? Deus prometeu a você aí? Deus prometeu? Alguém está se opondo? Alguém está dizendo que isso não vai acontecer? Alguém abriu a boca maldita, dando lugar para Satanás dizendo que não vai acontecer? Deus vai deixar esse indivíduo, essa indivídua morrer
vai até saber, mas vai morrer e não vai provar o que Deus vai mandar para você. Porque ninguém se opõe ao Todo-Poderoso, Ele é Deus. Herodes, Atos capítulo 12, versículo 20, 21 por ali. Herodes mandou matar Tiago e agora é mandar matar Pedro. A igreja ora, Deus envia o anjo e liberta Pedro. Herodes, quando soube no outro dia, mata o soldado e viaja. E aí a história diz que ele vestido com roupa prateada, todo elegante, foi ali dar um sermão. E o povo, fala a voz de Deus, e não de homem, fala a voz de Deus. Ele gostou da bajulação no pé do cangote dele, no ouvidinho dele. Ele gostou da bajulação, fala a voz de Deus, fala, fala. Aí a Bíblia diz que o anjo de Deus, Deus enviou o anjo, e o anjo já estava com a espada, feriu Herodes. E a história diz que Herodes passou mal, foi socorrido, e ele morreu. E a Bíblia diz em Atos que ele foi comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. Ele quis a glória para ele. Ele almejou a glória. Ô irmão, quem quer a glória de Deus para si vira pó. Deus diz, da minha glória a outra e não darei. Herodes se opôs a Deus. Já tinha matado um apóstolo. Tocou no servo do Senhor. E assim Deus deixou ele virar pó. Ninguém se opõe a Deus, irmãos. Porque, meu Deus, glória, eu sinto a presença do Senhor, irmão. Ninguém se opõe, Deus está dizendo. Quem ficar na frente, irmão, Deus esmaga. Não, irmão, ninguém. Deus está me dizendo, ninguém se opõe ao meu querer. Ninguém se opõe à minha vontade, porque a vontade dele é absoluta. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O salário, a recompensa de quem vive em delitos, em pecado diante de Deus, se opondo. Deus diz, anda na verdade, anda na mentira. Anda no amor, anda no ódio. Anda na paz, anda na guerra. Anda na bondade, anda na maldade. Jesus é o único Senhor, torna Satanás o seu Senhor. E vive nessa prática, não fica de pé não, irmão. Porque o salário de tudo isso é a morte. Do próprio Deus concede. Morte. Buf. E Deus permanece. Jesus disse, passarão os céus, passarão a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê, irmão? Ninguém se opõe. Ninguém fica com um tropeço, um obstáculo ao Senhor. Não fica. Livro do profeta Jeremias. Teve um rei que tentou se opor a Deus também, o rei Jeconias. E Deus deu uma palavra tão dura, irmãos, tão dura, contra Jeconias, aleluia, que eu creio que esse homem nunca mais se aprumou na vida, aleluia. Jeremias capítulo 22, versículo 20. Sobe ao Líbano e clama. Levanta a tua voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, porém tu disseste, não ouvirei. Vê mesmo, este é o teu caminho, desde a tua mocidade, que nunca deste ouvidos à minha voz. Veja, desde a tua mocidade tu nunca me escutaste, Jeconias. Desde quando tu era jovem, tu nunca me obedeceste, nunca prestaste atenção nas minhas palavras, nos meus mandamentos. O vento, aleluia, apacentará todos os teus pastores, eles serão guiados pelo vento. Deus dizendo, vou soprar o vento e vai dar um sopro nos teus pastores. E teus namorados irão para o cativeiro, os amantes. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como as de que está em trabalho de parto. As mulheres que dão à luz, elas sabem muito bem quando começam as contrações ali, ó, os ais. Assim seriam as dores de que Jeconias ia sentir. Vivo eu, diz o Senhor,
que ainda Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar da minha mão direita, dali arrancaria. Que dali te arrancaria. Eu te entregarei na mão dos que te buscam ceifar, matar, tirar tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Eu o lançarei e a tua mãe, eu o lançarei e a tua mãe, que te deu a luz, em uma terra estranha, em que não nasceste, ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam sua alma para ali tornarem, a ela não tornarão. É, pois, este homem, Conias, um vil vaso quebrado, um imprestável vaso, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, e é homem que não prosperará, terá sucesso, avançará, progredirá nos seus dias, nem prosperará ninguém da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. Deus, irmãos, está virado com o rei Jeconias, desde a sua juventude rebelde, desde a sua juventude ingrato, e chegou o momento do cativeiro da Babilônia, que Deus disse: não adianta vocês suspirarem para tentar retornar para a terra, vocês não vão retornar, ali na Babilônia você vai morrer. E ele viu seus 2 filhos terem seus olhos furados, e ali ele viveu como escravo e morreu na Babilônia, porque Deus disse: pior ainda, nunca iria prosperar nos seus dias, e nenhum dos seus filhos ia assentar no trono, sucessor de Davi. E ele diz uma das frases tremendas que Deus declara, que Jeremias escreveu: ainda que ele fosse o selo do anel da minha mão direita, dali eu arrancaria ele. Não é exemplo. Ele se opôs a Deus. Esse rei se opôs a Deus. E o rei Israel era o símbolo do Senhor Jesus, representava o próprio Deus. E mesmo assim, sendo corrompido, Deus disse: ainda que ele fosse o selo, o carimbo do anel da minha mão direita, eu arrancaria ele dali. Aleluia. Porque se opôs à vontade de Deus. Quantos presidentes, irmãos, das repúblicas das nações são depostos, tem um impeachment, é arrancado e não volta nunca mais, porque é Deus quem decide. Deus chamou ele de um vaso inútil, vil, desprezável, detestável, que ninguém se agrada. Homem reprovado, homem repreensível, homem desonrado, irmãos. Não queira você honrar quem está desonrado, não. Não faço não. Se Deus desonrou, está desonrado. Tem que pedir misericórdia, compaixão, para poder Deus derramar sua graça, se assim Deus quiser. Aleluia. Se opôs a Deus e era como um selo, Deus disse que arrancaria, se ainda ele fosse. Era um vaso inútil. Então, muitos irmãos, Israel se opôs a Deus. Quando Deus tira do Egito, vai pela terra de Canaã, ali pelo deserto, para seguir a terra de Canaã e pelo deserto. Se opôs a Deus quando levantou um bezerro de ouro, Êxodo 32. E por se opor, se dividiu, muitos ficaram ao lado de Moisés e outros ficaram do lado dos idólatras, e ali pereceram. Israel se opôs a Deus quando murmurou, e Deus prepara a mesa no deserto. Deus se indignou, Deus ficou muito irado, e assim muitos foram mortos. Em Números 14, quando os 12 espias passaram 40 dias olhando a terra de Canaã, quando voltaram, irmãos, voltaram murmurando, difamando, desacreditando, não crendo no que Deus disse, se opôs à promessa de Deus, irmãos. E Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, vamos possuir a terra. Eles pegaram pedras para matar Josué e Caleb. Veja como Satanás usou esses perturbados, irmãos. A Bíblia diz que Deus desceu na nuvem e impediu a morte de Josué e Caleb. E disse: separa eles dois, porque neles houve um espírito diferente. Eles creem. Separa esses 10 que pecaram contra mim. Passaram 40 dias, vou fazer cada dia um ano por causa deles. Vão passar 40 anos rodando no deserto, até todos eles caírem mortos no deserto. Veja o resultado da murmuração. Veja o resultado de se opor a Deus.
Se Deus te prometeu pela sua palavra, Jesus Cristo disse, João 15:7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedir será feito. Jesus está dizendo, vai ser feito. Quem vai fazer é Deus. Creia. Não questione, Deus faz, Deus não sei o que lá. Não, creia, Deus vai fazer. Meu Deus está agindo, meu Deus está trabalhando, e vai louvando, e vai dando glória. De repente vem a surpresa. Aleluia. Então que nesta mensagem você também tem um espírito diferente dos murmuradores. Creia na existência de Deus. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É premiador, recompensador. Já falei aqui no vídeo anterior que Deus é recompensador. Aleluia. Que Deus é premiador daqueles que buscam em espírito e em verdade. Por isso que João 4, 23 e o 24, Jesus diz à mulher samaritana que o Pai Celeste procura os verdadeiros adoradores. O Pai está à procura dos tais que o adoram em espírito, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando. Deus te achou? Deus achou você? Você é um verdadeiro adorador? Ou você é um murmurador, uma murmuradora? Aleluia! Se Deus te achou, glorifique, exalte. Você vai desfrutar das promessas do Senhor. Levante a mão e dê glória para Jesus, que Ele merece. Aleluia! Não seja um bloqueio, não seja uma pedra de tropeço diante de Deus. Não fique no caminho de Deus. Aleluia. Em Atos capítulo 10, Pedro estava lá na sua casa e de repente ele vê, tomado em espírito, o céu aberto e os animais, e uma voz disse, mata e come. Pedro disse, nunca, Senhor, nunca coloquei nada imundo na minha boca, não vou comer não. Mata e come, não. 3 vezes, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro não sabia que Deus tinha enviado um anjo na casa de Cornélio, Cornélio que era um romano, que fazia boas obras, dava esmolas e temia ao Deus vivo. E o anjo apareceu e mandou Cornélio chamar Pedro. E depois que Pedro teve essa visão, chegou os mensageiros de Cornélio e Pedro foi lá na casa de Cornélio. Quando Pedro chega lá, Cornélio diz tudo isso, temente a Deus, dava esmola e um anjo e um homem todo de branco apareceu. E Pedro entendeu que Deus mandou ele ali para pregar, testemunhar sobre Jesus. E Pedro começa a dizer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor de todos, o juiz de todos, que ele foi ungido por Deus para tirar a opressão do diabo, onde o diabo estava oprimindo as pessoas, e que morreu e ressuscitou. Enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio, sobre a família dele, sobre todos que estavam lá. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. E Pedro ali, eles foram batizados também nas águas e foram salvos em Cristo. Pedro passou alguns dias, e quando Pedro volta e vai contar aos outros apóstolos, a Bíblia diz em Atos, capítulo 10 em diante, que eles não gostaram dessa historinha não, de o que é que tu fosse fazer na casa de Cornélio, um gentio, olha para aí. Aí Pedro contou a história que estava em casa, foi arrebatado em espírito, viu o lençol, viu os animais, e disse que a voz disse, não chame de impuro que eu santifiquei, que eu purifiquei. Aí ele entendeu que Deus não fazia acepção de pessoas, e que é agradável a Deus de qualquer nação, aquele que teme a Deus e pratica a justiça, e que eles também receberam o Espírito Santo como eles. Pedro disse isso. Só que Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus deu a ordem de ficar em Samaria, na Judéia, Galileia, até os confins ficar em Samaria até se revestir de poder. E sereis testemunhas em Samaria, Jerusalém, na Galileia, até os confins da terra, até a terra dos gentios. Aleluia! Só, irmãos, só que os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém, foram batizados do Espírito Santo. Pedro pregou, ganhou na primeira pregação quase 3.000 almas, depois mais 5.000 almas, e assim. Mas Jesus queria o avanço da pregação, o avanço, glória. E quando o Senhor honra Cornélio pelas suas boas obras, e a salvação não é pelas obras, é pela graça, Efésios 2:8, aleluia, mediante a fé, Jesus queria expandir a obra dele. Só que os trabalhadores estavam acomodados, os trabalhadores estavam ali, quietinhos. E quando Pedro entendeu
que Cornélio era a representação daqueles animais que eram os gentios, que agora a salvação é para todos, Pedro entendeu que além da pregação ser levada para os confins da terra, o Espírito Santo também é para todos que aceitam a Jesus. E pensavam que era restrito só a eles, irmãos. Aleluia. O que eu quero te dizer? Os irmãos, eles se oporam a Deus. Se oporam ao progresso do Evangelho. Eles ficaram restritos. Eles ficaram acomodados. É tremenda essa história. Se oporam, não querendo sair para os confins da terra. E Jesus deixou o sinal: eu já dei poder para vocês. Eu já dei autoridade para vocês. Vão até os confins da terra. A igreja perseguida. Jesus não está mais presente. Quem está é o Espírito Santo. Ficaram frouxos. Aí Deus dá um sinal. Cornélio é salvo. O gentio recebe o Espírito Santo. Quando os irmãos entenderam essa história de Pedro, aí a Bíblia diz que eles eles ficaram calmos. Apaziguaram aquela ira no coração. E entendeu que a mensagem também tinha que chegar aos gentios. Força, coragem. Foi um despertamento de Deus para anunciar o Evangelho também aos perdidos. Isso foi em Atos capítulo 10. Aleluia. Paulo já tinha sido salvo em Cristo. Paulo estava na preparação para pregar a palavra. Em Atos capítulo 28, a Bíblia diz que Paulo também deixou um discurso para alguns judeus que não estavam acreditando. Aí Paulo disse: como disse o profeta Isaías, o Espírito Santo falou: com ouvidos ouvireis, com os olhos olhareis, mas não entendereis. Por quê? Porque o teu coração está duro e não quer que os cure. Uma profecia de Deus para Israel. E Paulo aplica aquela palavra para alguns judeus que estavam ouvindo a mensagem, vendo, mas não estavam entendendo, porque o coração estava duro. Aí Paulo disse: desde agora, a mão está limpa, não vai cair sobre mim o sangue de vocês, eu vou pregar aos gentios e eles ouvirão a palavra. Aleluia. Os judeus se opondo, alguns irmãos, os apóstolos, se opondo ainda a Deus. Deus levanta Cornélio, salva Cornélio. Alguns irmãos se opõem a Pedro. Capaz que Pedro, quase que Pedro ia ser linchado porque foi pregar para um gentio, um pagão. Aleluia. Depois que entenderam, aí ficaram calminho. Aí Deus levanta quem? Paulo. A igreja era para pregar os confins da terra. Já que alguns irmãos ficaram um pouco restritos, Jesus levanta Paulo e vai pregar onde Deus já tinha ordenado. Claro, é evidente, depois que os apóstolos foram e difundiram na Europa, na Ásia e tantos outros lugares que os cristãos foram pregar. Muitos foram martirizados, barbaramente assassinados, mas pregaram a palavra. Então, você que está ouvindo, não se opõe a Deus. Pregue onde Deus quer. Pregue a palavra onde Deus manda. Não faça você, Deus, levantar alguém para ir onde você não quer ir. Feito Jonas. Jonas, a ordem de Deus foi para Nínive, foi para Tarsis. Viu aquele grande temporal, foi lançado no mar. Deus mandou uma baleia dar um beijinho nele. A baleia não quis beijar ele não, a baleia quis engolir. Lá dentro do ventre ele clamou a Deus. Tem gente, irmãos, que quer obedecer a ordem de Deus dentro do ventre do grande peixe. Aleluia. Jonas se opôs a Deus. E veja um reboliço. Irmãos, assim para quem é fiel e para o infiel também. Quem se opõe a Deus, irmãos, vem tempestade, vem problemas, vem dificuldade, vem, porque se opõe à vontade de Deus. Diz: aqui não vai pregar essa palavra não. E Deus lá existe? Aqui não quero isso não. Aí se opõe, irmãos. Aí a vida vai de cabeça para baixo, olha. Porque resiste à vontade de Deus. E quem resiste, irmãos? Quem é o doido, o lunático, perturbado do juízo, que resiste à vontade do Senhor? Aleluia. Ninguém. Fica essa meditação, fica essa saudação da palavra de Deus, que Gamaliel disse que era para deixar os apóstolos de mão.
para não atrapalhar, porque quem tivesse batendo de frente, se fosse de Deus, ia peitar contra Deus. E a obra era de Deus. Aleluia. E a obra é de Deus. Então tem muita gente, irmãos, atrapalhando a vontade do Todo-Poderoso. E o Senhor está mandando uma resposta para você que está ouvindo, está me assistindo. Oh, glória! Deus está agindo. Deus vai derrubar as muralhas de Jericó, que se opôs. Mas ali o povo girou, rodou, deu aquele grito e as muralhas caíram. Se prepare para ver as muralhas caindo. As muralhas de Jericó cairão. O mar vermelho se abriu. Quem era o mar? Para não se abrir diante de Deus, o Criador do próprio mar. Aleluia. Quem era Jonas, que o próprio Deus deu ordem ao peixe e engoliu. Em 1 Reis 13, o profeta que foi enviado por Deus ao rei Jeroboão, o rei incrédulo, o rei que se desviou. Deus disse, nem coma pão nem beba água. Ele ali profetizou, parou, o profeta mentiroso veio, enganou a ele. E Deus toma a boca do profeta mentiroso e diz, porque não deste ouvido a minha voz, um leão virá e te pegará. E Deus deu a ordem para o leão. E ali matou aquele profeta. O profeta se opôs à vontade de Deus. Não fique como tropeço. Aleluia. Deixe Deus agir. E quem está metendo a cara e atrapalhando? Jeroboão era o rei que Deus levantou, o servo de Salomão. Se desviou, foi adorar Baal. Vê mesmo, irmão, depois da honra. Deus foi lá e arrancou o trono dele também, acabou. Ele se opôs a Deus. Salomão também teve 1000 mulheres, adorou os ídolos das mulheres. Deus arranca da mão de Salomão. E tantos reis, tantos e tantos outros reis. Aleluia. Ninguém se opõe. E Deus, Ele te prometeu, Ele está agindo. Ele está agindo. E o Senhor está te dizendo que ninguém vai se opor. Ninguém vai atrapalhar o que o Senhor já determinou. Deus está dando uma resposta, viu? Eu sinto o Espírito Santo de Deus falar. Ninguém vai se opor ao objetivo do Todo-Poderoso. Ele é, irmãos, Ele pode. Se Ele disser um sim, é um sim. Se Ele disser um não, é um não. Moisés feriu a rocha, bateu na rocha 2 vezes, depois Moisés quis entrar, quando Deus mandou Moisés falar. Moisés quis entrar na terra de Canaã. Aí Deus disse, basta, não me fale mais nesse negócio. E proibiu, porque Moisés se opôs. Mas, enfim, Moisés ganhou a glória celestial, Moisés ganhou o céu. Oh, meu Deus, ela é o suite canchofá. Oh, abacandereia suriminevácia. Oh, glória. Deus vai lhe exaltar. Tome muito cuidado com as armadilhas de Satanás. Porque nada é seu, tudo é do Senhor e Ele dá a quem Ele quer. Aleluia. Por isso, Deus está derrubando muralhas. Golias se opôs a Deus. Blasfemou contra o Senhor. Saul, que se opôs a Deus também. Saul caiu da graça. Perdeu o trono. Deus levanta Davi, derruba Golias. Tora-lhe a cabeça. E acabou com a oposição. Depois de 40 dias. Não dura não, irmãos. Você vai procurar o opositor e você não vai achar. Não vai não. Porque Deus vai derrubar o muro de Jericó. Deus vai abrir o mar vermelho. Deus vai derrubar Golias. Penina, que humilhava Ana. Ana buscou a Deus. A esterilidade era a oposição. Deus quebra a esterilidade. Faz Ana engravidar, ainda dá mais 6 filhos. Aleluia. E Penina some. Eli se opôs a Deus, o sacerdote. Honrou mais os filhos do que a Deus. Deus arranca Eli e coloca Samuel no lugar. Fica não, irmãos. Amã preparou a forca para Mardoqueu e decretou uma lei para matar todos os judeus. Se opôs a Deus, polvorou, jejuou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Amã caiu na forca. Ainda teve, antes de morrer, teve que passear com Mardoqueu. Este é o homem cuja honra o rei se agrada. Este é o homem cuja honra o rei se agrada. Amã. Antes de tu morrer, amor, tu verás Deus honrando aquele que não se prostra aos teus pés. Antes de alguém morrer, feito Amã, Deus vai fazer essa pessoa estar de pé para ver Deus honrando a fé. Você crê? Você acredita? Glória! Deus é Deus, irmãos.
Deus vai deixar a gente como a mãe, ainda de pé. Vai morrer agora não, seu condenado. Você vai ver Deus exaltando. E ele se opôs e caiu na forca. Porque quem vive no pecado, o salário é a morte. Não tem para onde correr não. Aleluia. Crê nessa palavra. Seja simples, seja humilde, seja dependente, obediente do Senhor. Não há um tropeço para Deus. Jesus disse para os judeus que estavam atrapalhando, aleluia, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado aos gentios para dar seus frutos. Porque os judeus estavam atrapalhando o Senhor. Até a pedra aqui lá no túmulo de Lázaro não foi atrapalho. Jesus tira a pedra, tira o atrapalho, a pedra vai se opor, é pesada, fede. 4 dias, tira, aleluia. Porque um ano para ele é 1000 anos, é como um dia com 1000 anos. Lázaro vem para fora e Lázaro veio vivo. Nem a morte, irmão, se opõe. Eita, que coisa tremenda. Não sei se você está dando glória aí, viu? Mas nem a morte se opõe ao Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem Satanás, nem religião, nem vento, nem universo, nem sol, nem lua, nem cometa, nem galáxia, nem estrela. Nada. Eita, que Deus tremendo, irmãos, aleluia. Nada se opõe ao querer de Deus, o seu efetuar. Vale a pena adorá-lo, vale a pena glorificá-lo. Vale, irmãos, vale. E você vê, para concluir a mensagem, tantos esses que se opõem, irmãos, o destino é morte, é inferno. Todos esses que se opõem ao querer de Deus, não quer, bate o pé, e diz que não vai deixar, ou se converte de uma vez e por todas ao Senhor, segue a Ele, ou enfim vai virar pó. Mas ninguém vai se opor. Locondrostevio, Badassio itio vinai, como nasui deio, Andoro videga suridigmi kiovasé. Em Ezequiel 14, versículo 20, Deus diz: quando eu mandar meus 4 juízos na terra, fome, guerra, peste, doenças, espada, aleluia, e tiver Noé, Daniel e Jó, só esses escaparão, porque não se opõem a Deus. Mas ele diz: nem suas famílias escaparão por conta das injustiças. Quando Deus manda o mal, Jeremias capítulo 18, depois que desce ali a casa do oleiro, Deus diz: quando eu falar contra uma nação por causa dos seus pecados, e se tal nação se arrepender, eu tirarei o mal que mandaria para a nação. Mas se eu falar contra a nação e ela não se arrepender, Deus diz: eu não tirarei o mal. Qualquer nação que se opõe a Deus, ela é abatida. Qualquer reino, qualquer lei, qualquer cultura, qualquer governo que se opõe à palavra de Deus, vem a ruína. Tem a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é terrível. O imperador não aceita o cristianismo, não, a palavra de Deus não se prega. E tu já viste um homem ficar de pé diante de Deus? Tu já viste um homem não querer o que Deus quer? Dizer que Deus está equivocado e lá o que reina é o que eles querem, o que predomina é a vontade deles? É não, irmãos. É não. Se souber, mata os cristãos escondidos lá, porque a palavra não tem que ser pregada. A Bíblia diz que Deus massacrará as nações, irmãos. Deus massacrará os líderes. Vão se arrepender, irmão, de ter nascido. Deus coloca na balança. Deus coloca na balança. E há de cobrar, irmãos. Ou essas pessoas se convertem, ou vão virar pó. Aleluia. Olá, eu faço a mantri de recomuntri anagai. E o Senhor está dizendo, em Atos 5, 38, de que a palavra tinha que ser pregada e ninguém podia se opor. E o que Deus determina, a vontade de Deus, quem está se opondo, vai virar pó, vai cair por terra. Senaqueribe se opôs ao rei Ezequias e morreu. Sanbalat e Tobias, eles também se opuseram a Neemias, tentando atrapalhar a reconstrução dos muros. Caíram por terra, não conseguiram, não prevaleceram.
Os amonitas e os moabitas pelejaram contra Josafá. Josafá invocou a Deus. Deus fez cada um se matar. A peleja foi do Senhor. Não se oporam. Satanás tentou se opor para o sacerdote Zacarias, o sacerdote Josué. Zacarias capítulo 3. O anjo do Senhor disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que ama Jerusalém, tição tirado do fogo. Aí o diabo sai de fininho. Porque quem manda é Deus. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para que muitos que estão aí sofrendo com opositores, Deus está dando a resposta. Que Deus vai tirar, vai derrubar, vai invalidar, vai lançar por terra, arruinar, falir os opositores, porque ninguém fica de pé diante do Senhor. Lá vem ele, marchando como um valente. Lá vem ele como grande. Lá vem ele como soberano, como general de guerra. Ele vem, ele pode, ele é, ô glória. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Ele pode, ele vem-se embora, ô glória. Aleluia. Como onipotente, como onisciente, como onipresente, como maravilhoso, como conselheiro, como Deus forte, Pai da eternidade, como o Senhor dos exércitos. Ele vem como o Senhor de todas as forças armadas, de todos os exércitos. Exército do céu tem que se prostrar. Exército do universo tem que se prostrar. O exército da terra tem que se prostrar. O exército de Satanás tem que se dobrar. Tem que se dobrar, porque o Senhor é rei. Ele vem. Ele vem, marchando sobre as nuvens, vem voando nas asas do vento, glória. E ele vem, como um novo subrinagai. Ele desembaia a sua espada, que já está inflamada com sangue, para trazer juízo. Ele vem com a foice para tirar da terra todo joio, tudo que não presta, e lançar no fogo para ser queimado. Quem ficará de pé diante dele? Quem sobreviverá diante dele? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Porque Ele é Deus. Deus te abençoe. Fica na paz. E não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, estaremos aqui compartilhando outra mensagem que Deus me inspirar para comunicar a todos os irmãos. Compartilha aí. E muitas pessoas sejam edificadas de saber que vale a pena servir esse Deus em Cristo Jesus. Amém? Abra a boquinha e dá uma glória para Jesus. E o nosso alvo é o céu de glória. Deus te abençoe. Fica na paz.